A escolha de Neo entre a pílula vermelha e a pílula azul é uma das cenas mais marcantes da história do cinema. Mas existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. E se Neo tivesse escolhido a pílula azul? E se ele tivesse dito não? E se ele tivesse voltado para casa? E se tivesse preferido a vida comum, previsível, confortável, a vida construída pela própria Matrix? Essa pergunta abre um abismo filosófico, porque não é só sobre Neo, é sobre como lidamos com a verdade, sobre como o medo guia nossas escolhas, sobre o quanto estamos presos sem perceber. Hoje, vamos seguir a estrada que o filme não mostrou, a estrada da pílula azul, e o que existe nela não é nada reconfortante. Antes de tudo, existe um detalhe que quase ninguém sabe. A pílula azul não é uma simples mentira, ela é um programa. Assim como a pílula vermelha contém um código de rastreamento que permite que Morpheus encontre um humano dentro das câmaras, a pílula azul contém um programa que apaga a lembrança da rebeldia. Se Neo engole a pílula azul, no dia seguinte, ele acorda no apartamento dele sem se lembrar de Morpheus, sem se lembrar do encontro, sem se lembrar da escolha. Mas isso não significa que ele volta igual. Apagar memória não significa apagar inquietação. A dúvida fica, a rachadura no espelho fica, a sensação de que algo está errado fica. Neo seria resetado, mas não curado. Seria restaurado, mas não satisfeito. Essa é a crueldade da pílula azul. Ela te devolve ao conforto, mas te deixa vazio por dentro. Neo voltaria para sua vida comum, para sua mesa de trabalho, para a tela cheia de códigos, para os dias idênticos. Mas agora, algo mudou. Ele sabe, mesmo sem lembrar, que existe uma verdade escondida atrás da cortina. E isso é devastador. A Matrix não precisa torturar. Ela só precisa deixar Neo viver com a sensação de que está acordado dentro de um sonho. A repetição começa a incomodar. As pessoas começam a parecer robôs. O tempo começa a parecer programado demais. Os sinais começam a aparecer como pequenos bugs que só quem já foi tocado pela verdade consegue notar. Ele começa a sentir que a vida dele não é dele. Esse é o inferno perfeito. Viver consciente demais para ser feliz e inconsciente demais para mudar. Agora vem o ponto mais assustador. No terceiro filme, Matrix Revolutions, o arquiteto revela que Neo não era único. Ele era a sexta versão do escolhido 6 ciclos, 6 tentativas, 6 programações diferentes com um único objetivo: manter o equilíbrio da Matrix e manter Zion sob controle. O escolhido não era esperança, era uma peça do sistema, uma válvula de escape, um truque elegante para controlar rebeliões. O arquiteto esperava que Neo escolhesse a pílula vermelha, porque o ciclo precisava continuar. Se Neo escolhe a pílula azul, o ciclo quebra pela primeira vez em séculos, e quando um sistema complexo perde seu ciclo essencial, ele desmorona, a Matrix se desestabiliza, Zion perde sua peça-chave, as máquinas perdem o equilíbrio da equação, a simbiose que sustentava tudo começa a ruir. É irônico. A pílula azul não seria fuga, seria revolução involuntária. Neo não só fugiria da verdade, ele destruiria o próprio destino. O escolhido carregava dentro de si o programa primordial, um código especial criado pelas máquinas para equilibrar a Matrix e eliminar pontas soltas. Se Neo escolhe a pílula azul, esse código fica preso nele, acessível, mas inútil. É como uma chave que nunca será usada. As máquinas teriam 2 opções. A primeira seria transferir o programa para outro humano e criar um novo escolhido, e a outra seria assistir o sistema entrar em colapso total, porque sem o escolhido, a fonte, o coração da Matrix, deixa de funcionar como deveria. Existem universos onde a escolha da pílula azul não só destrói Zion, mas destrói as próprias máquinas. Essa possibilidade é filosófica e assustadora. O mundo inteiro poderia ter ruído por causa de um único sim ou um único não. Um Neo resetado pelo programa da pílula azul continuaria sua vida com uma sensação incômoda de déjà vu. Ele se sentiria observado, ele se sentiria deslocado, ele se sentiria programado e com o tempo começaria a notar tudo que antes passava despercebido. Pessoas que repetem frases iguais,
falhas visuais, erros temporais, padrões de comportamento perfeitos demais e aquela sensação de que alguém está puxando as cordas. Quanto mais ele tenta ignorar, mais as rachaduras da Matrix aparecem. Ele não foi feito para viver dormindo. Ele foi feito para acordar. E quando a vocação do despertar é trancada, a alma começa a apodrecer. Existe um terceiro cenário, o mais filosófico, o mais assustador, o mais próximo da verdade. Neo nunca teve escolha. O arquiteto sugere isso. As falas dos filmes reforçam isso. O comportamento da Matrix indica isso. Tudo parece levar ao mesmo ponto. Neo estava programado para escolher a vermelha. Seu destino era despertado antes mesmo dele existir. A ilusão de escolha era parte do próprio controle. Se isso é verdade, então a pílula azul nunca foi uma opção real. Era apenas teatro, uma porta pintada na parede, um botão que não fazia nada. Nesse caso, o livre-arbítrio é só um truque elegante para manter a simulação funcionando. E então, a pergunta deixa de ser: e se Neo tivesse escolhido a pílula azul? E passa a ser: será que alguma vez tivemos escolha? Se Neo escolhe a pílula azul, não existe história, não existe herói, não existe despertar. Existe um homem que escolheu dormir num mundo que já estava desmoronando. Mas o verdadeiro impacto dessa pergunta não está na ficção. Está em você, porque todos nós carregamos pílulas azuis no bolso. Todos nós evitamos verdades que machucam. Todos nós seguimos ritmos que não escolhemos. Todos nós obedecemos regras que nunca questionamos. E a cada escolha pequena, a cada silêncio, a cada "depois eu penso nisso", engolimos outra pílula azul. A pergunta final é simples e devastadora. Se você estivesse diante do Morpheus hoje, que pílula escolheria? E mais importante, será que essa escolha é realmente sua?